E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, estamos chegando para mais uma live, para mais 20 minutos com você. E aí, como é que você tá? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Que bom que você está aí do outro lado. Tem sido muito bom ver os comentários de vocês, ver que tem sido bênção para vocês. Para você que está pelo Facebook, deixa o seu like no vídeo, aquilo de sempre que você já sabe. Se isso tem sido bênção para você, patrocine essa live como? Curtindo, comentando e compartilhando. Se você fizer essas três coisas, você está nos ajudando muito, está ajudando muitas outras pessoas a serem abençoadas por essa palavra. Você que está no YouTube também, eu te peço que faça essas três coisas. Deixa o seu like no vídeo, comenta e compartilhe. Inclusive, se você está no nosso Facebook e não é inscrito no nosso canal, não conhece o nosso canal no YouTube, procure lá, o link está na descrição para você aí e caminhe com a gente lá também. E você que está pelo YouTube aí, que não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa receber aí todos os conteúdos que a gente posta aqui, tá bom? Vamos lá, nós estamos caminhando sobre o livro de Efésios, falando sobre uma palavra ativacional, e tem sido bênção demais. Antes da gente entrar aqui, hoje nós vamos entrar no capítulo 2 de Efésios. Hoje nós estamos na nossa 13ª live, e nós demoramos aí 12 dias para sair do primeiro capítulo de Efésios, hein, rapaz? Glória a Deus. Isso porque eu não estou pregando para você. Meu intuito aqui não é pregar, porque pregação você já ouve de monte. Eu não estou aqui para liberar uma palavra motivacional para você, porque isso também tem de monte. Eu estou aqui para liberar uma palavra ativacional. Estou aqui para mostrar a Bíblia para você. Então, há 12 dias nós ficamos aí no capítulo 1 e vamos agora para o capítulo 2. Se você está aí, deixa o seu comentário no vídeo para mim, deixa o seu like no vídeo, compartilhe e vambora, tá bom? Opa, qual é que eu caio aqui, meu Deus? Hein? Ó, eu não vou ler os comentários pra gente ganhar tempo, porque o assunto de hoje é top demais. Então, mas deixa o seu comentário pra mim saber que você tá aí do outro lado, pra você poder deixar um feedback pra mim aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Efésios capítulo 2. Esse texto é extraordinário. Vamos lá? Diz assim, versículo 1 de Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, no quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Vamos devagar para a gente digerir o assunto, para a gente entender sobre o que Paulo está falando. Preste a sua atenção no seguinte, vamos lá. Primeiro ele começa dizendo: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência. Pega isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Aprende a ler a Bíblia nos detalhes. Olha o que Paulo diz: vocês estavam mortos, plural, por causa da sua desobediência, singular.
Uau, preste atenção. O que causou a morte? A desobediência. Mas espera aí. Se eu estava morto, como que eu desobedeci? Uau, preste atenção que isso aqui é profundo demais. O que matou vocês foi a desobediência. Mas qual desobediência? Quando que eu desobedeci se eu estava morto? E se eu desobedeci a quem e a quem? Uau, esse texto é massa demais, irmão. Paulo está dizendo, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência. Só que aqui que está o detalhe. Paulo não está falando de uma prática, Paulo está falando de uma essência. Nós estávamos mortos por causa de uma desobediência. Qual desobediência? Uma única desobediência, a desobediência do nosso pai Adão. Paulo está dizendo que todos nós morremos espiritualmente por causa de um ato, por causa de uma essência, por causa de uma natureza, a natureza de Adão. Preste atenção nisso aqui. As pessoas dizem que morte espiritual é falta de vontade de orar, é falta de vontade de ler a Bíblia, é falta de vontade de ir para a igreja. Morte espiritual é estar em pecado. Não, morte espiritual é uma natureza, é uma herança deixada por Adão. Eu não sou morto pelo que eu faço, eu sou morto espiritual pelo que eu recebi. Vocês estavam mortos por causa da desobediência. De quem? Romanos, olha só, o mesmo apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, esse texto, irmão, Efésios 2, para mim, é top demais. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Agora pega a sequência. Todos pecaram e morreram por causa de um único homem, Adão. Então, se você quiser anotar, você anota essa, que essa aqui é muito forte, irmão. Pecado não é fruto. Pecado é raiz. O pecado que eu cometo não é o resultado do que eu fiz. Pecado é a minha natureza em Adão. Se eu quero mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar a minha raiz. Paulo está dizendo que todos que estão em Adão estão mortos, independente de suas práticas. Independente de suas práticas, todos morreram espiritualmente e todos estão debaixo do pecado, não pelo que produzem, mas do que eles têm em raiz, Adão. Pega isso aqui, que isso aqui é muito forte, irmão. Nós condenamos as pessoas pelo que elas fazem, mas não é isso que as condena. O que as condena é a sua raiz. Se elas estão em Adão, elas são pecadoras por herança, por Adão, por causa de Adão, e não pelo que elas estão produzindo. A produção delas é apenas um resultado da raiz que está dentro delas. Eu não posso condenar uma árvore por causa do fruto ruim que ela dá, por causa do fruto podre que ela dá. A culpa não é do fruto, a culpa é da raiz. Se eu quero frutos bons, eu preciso tratar a raiz e não brigar com o fruto. O problema é que nós vivemos uma vida onde nós queremos ter frutos bons com uma raiz errada e sem falta de entendimento do que no mínimo é raiz.
queremos viver uma vida sem pecado, preciso lutar contra o pecado, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Só que o problema não está fora, o problema está dentro. Se eu tenho uma raiz de Adão, essa raiz vai me levar uma hora ou outra à queda. Pegou isso aqui ou não? Então Paulo está dizendo que todos nós estávamos mortos no nosso pecado por causa de uma desobediência, a desobediência de Adão. Romanos 5 continua, versículo 15, diz assim, mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Cristo, de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para todos. Preste atenção nisso aqui, irmão. O que faz o homem ser pecador não é o que ele está fazendo, é a raiz, é Adão. Porque o pecado de um único homem, a saber, Adão, trouxe morte para todos. Pegou ou não? É por isso que eu não posso julgar as pessoas pelos seus pecados, porque há diferença de pecados, mas a raiz é a mesma, Adão. É por isso que eu não posso falar mal de quem adultera e passar a mão na cabeça de quem mente, porque os dois pecados são diferentes, mas a raiz é a mesma, a natureza e a desobediência de Adão. É por isso que eu não posso condenar pessoas que têm práticas sexuais diferentes da minha, se eu vivo uma vida amarrada também no mesmo pecado. Pode ser diferente a classificação, mas a raiz é a mesma. Eu e ele precisamos de uma transformação interna para que os frutos sejam diferentes. Eu não sei qual foi a base bíblica que a gente achou, que a gente escolheu e que a gente encontrou para trabalhar e tratar pessoas por pecado, irmão. Eu não sei. Tal pecado é digno de perdão. A gente até criou uma cultura na igreja, né? Tal pecado te tira da ceia, tal pecado você perde a comunhão. Que palhaçada é essa, irmão? Me dá um texto bíblico para isso. Me dá um texto bíblico com Deus tratando o povo segundo a sua atitude e não segundo a sua raiz. O povo no deserto morreu por quê? Pereceu por quê? Por causa dos atos? É lógico que não. Eles pecaram pra caramba. Só que o problema não estava nos atos e sim na raiz que os conduzia. Aí nós temos um bando de crentes, um bando de pessoas que se acham melhores do que os outros, porque tem pecados diferentes. Amigo, somos todo mundo igual, somos filhos da mesma raiz, a raiz de Adão. E se eu não mudar a minha raiz, se eu não mudar a minha identidade, se eu não entender que eu preciso mudar, eu nunca vou viver uma nova vida em Cristo. Eu sempre vou viver na religiosidade. Pegou ou não? Você é louco demais, irmão. Eu adoro esse texto. E você que é religioso, ele adora, eu adoro. Pegou essa palavra aí ou não? Você está entendendo ou não? O relógio já está passando, já vai dar o nosso tempo. Esse texto é muito massa, irmão. Está na Bíblia, a gente não lê. Romanos 5. Versículo 16, preste atenção nesse texto. Preste atenção. Romanos 5,16. O resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão trouxe a
condenação. Está aqui uma outra verdade que as pessoas não entendem. Você não será condenado pelo seu pecado, você será condenado pela sua identidade. Se você é filho de Adão, naturalmente você está condenado, seja você praticante de pecados ou não, porque o que leva à condenação não é o ato, é a raiz. Aguenta ouvir um trem desse ou não? Aguenta ouvir um trem desse ou não? Versículo 18. Você não pegar, falando que eu estou falando, está na Bíblia. Leia aí, Romanos 5,18. É verdade que um único pecado de Adão trouxe condenação a todos. Eu não serei condenado pelo meu pecado, eu já sou condenado por causa da minha identidade em Adão. Mentira pra você, falaram pra você que você vai pro inferno por causa do seu pecado, é mentira, porque tem um monte de gente que não peca, que não fuma, que não prostitui, que não faz porcaria nenhuma e vai pro quinto dos infernos. Porque o que condena o ser humano não é os seus atos são apenas resultado de sua raiz, e é essa raiz, a raiz de Adão, a natureza de Adão, que está contaminada e está condenada. E é por isso que eu estou aqui trazendo essa palavra para você, porque você precisa entender a sua identidade em Cristo, porque se eu não entendo quem eu sou em Cristo, eu estou debaixo da natureza de Adão, e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o santo do pau oco, eu posso ser a quarta pessoa da trindade, mas se a minha natureza é a natureza de Adão, eu vou pro inferno limpinho, mas eu vou. Já deu nosso horário, irmão, passa rápido demais esse negócio aqui. Passa rápido demais. Isso aqui não é de Deus, não, esse negócio. Pegou isso aqui ou não? Vou ler só mais um versículo, versículo 19, irmão. Versículo 19. Por causa da desobediência a Deus de uma única pessoa, todos se tornaram pecadores. Romanos 5:19. Por causa da desobediência a Deus de uma única pessoa, todos se tornaram pecadores. Eu disse todos. Você não entendeu? Todos, por causa de um. O que Efésios 2:1 diz? Vocês todos estavam mortos por causa da desobediência de uma única pessoa. Quem? Adão. Esse evangelho que fica apontando o dedo para você e para suas atitudes, irmão, esse evangelho é de Lúcifer, não é o evangelho do reino de Deus, não é o evangelho de Jesus Cristo, porque o evangelho de Jesus não aponta para os seus erros e para suas atitudes, o evangelho de Jesus aponta para a tua natureza. Ou tu é ou tu não é. Foi por isso que Jesus sempre dizia: hipócritas, me honram com os lábios, mas o coração, natureza, está longe de mim. Ai, irmão. Acabou o tempo. Mas eu quero ler os comentários. Pegou essa palavra aí ou não? Pegou essa palavra aí? Faz sentido para você o que você leu aqui agora ou não? Você já tinha visto isso? Você já tinha visto isso na Bíblia? Já tinha prestado atenção nisso na Bíblia ou não? Quer ver? Só para terminar. Um texto que você sempre leu, mas nunca prestou atenção. João 3,16. Vou ler esse texto aqui e eu vou terminar. João 3,16. Ó, pra você ver o tanto que a gente é religioso, hipócrita e cego. Porque você já sabe de cor. Eu já falei o texto aqui, você já sabe qual é. Você só não leu, mas você sabe. Vou ler para você. João 3,16. Diz assim:
Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que, preste atenção, propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus mudou? Jesus foi enviado à Terra para mudar o curso da humanidade. Preste atenção. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a lógica do texto? Todos estão perecendo, a menos que tenham uma nova identidade, a identidade de Cristo. Todos estão perecendo, todos, independente de práticas, independente de resultados, todos estão perecendo, a menos que creiam e recebam a identidade do Filho. Aí a gente prega, você precisa de Jesus para você não ir para o inferno. Não, você já está indo para o inferno, irmão. Não por causa dos seus pecados, mas por causa da tua raiz. Jesus não vem para mudar teus resultados, Jesus vem para mudar a sua raiz. Deus não fica perdendo tempo brigando com fruto, Deus arranca a raiz maldita. Oh, essa foi forte. Essa foi forte. Com essa nós vamos embora. Deixa eu ver os comentários aqui. Uliane, bom dia, graça e paz. Bom dia, Uliane. Pegou essa palavra aí ou não? Keila, bom dia. Essas aqui são assíduas das nossas lives. Top demais. Pastor Samuel, graça e paz, pastor. Bom dia, Deus abençoe. Aí, o pastor Samuel está dizendo que já compartilhou geral. Essa palavra tem que chegar a muitos. É isso. É isso. E ó, teve um filho do Satanás aí que falou que eu tô aqui tentando. Eu vou falar pra vocês porque é só nós aqui da live, fica tranquilo, ninguém vai saber disso não. Mas tem um filho do Satanás aí que tá falando que eu tô aqui querendo ensinar. Irmão, não tô querendo ensinar nada não. Quem sou eu? Quem sou eu, meu cheiro? Quem sou eu? Você é o cara, você é o top, eu não sou ninguém não. Eu tô aqui pra compartilhar. Ensinar uma coisa, compartilhar é outra. Se alguma coisa que eu falar aqui pra você não tiver na Bíblia, compartilha o que tá na Bíblia pra mim. Tô aqui pra ensinar ninguém não, eu não sei de nada não, tô compartilhando o que tá na Bíblia. Deus abençoe, pastor Samuel. Um abraço, meu irmão. Aldeni, Aldeni, seja bem-vindo à nossa live. Quem mais tá aqui? Liane dizendo que é forte. Gente, nós já passamos do tempo, mas ei, se essa palavra fez sentido para você, deixa o seu comentário para mim aqui, compartilha comigo essa experiência, faz igual o pastor Samuel, compartilha essa live. As pessoas estão vivendo uma vida amarrada, uma vida condenada. Ontem eu postei uns stories no Facebook, no Instagram também, no Facebook, falando sobre o nosso sentimento diante de Deus. Vai lá no meu story lá que tem uma palavra sobre isso. Irmão, as pessoas estão sendo iludidas, enganadas e presas em resultados, enquanto o problema não está no resultado, o problema está na raiz, irmão. O problema está na raiz. Trate a raiz, que os frutos mudarão. Para de ficar condenando as pessoas pelo que elas fazem e comece a entender. Não é sobre o fruto, é sobre a raiz. Porque uma árvore com a raiz podre pode ser o melhor fruto que tiver lá, irmão. Uma hora ele vai cair e a árvore vai morrer. Porque a raiz condena ou salva toda a árvore. Mas acabou o nosso tempo. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que está nessa live comigo. Senhor, que essa verdade do Evangelho venha entrar na nossa mente, Senhor. Não é sobre o fruto, é sobre a raiz. É a nossa raiz que precisa ser mudada. É a nossa identidade que precisa ser mudada, Senhor. Nós precisamos abrir mão da natureza de Adão em nós. Pai, mas tanta gente nem ciência, nem consciência disso tem.
Muitas pessoas estão frustradas na caminhada porque não conseguem parar de pecar. Estão olhando para o lugar errado, Senhor. Estão tentando resolver a casa do lugar errado. Oh, Jesus, tende misericórdia de nós, Senhor. Pai, que possamos entender que o Senhor não fica perdendo tempo brigando com os frutos. Porque o Senhor sabe que bons frutos a gente nunca vai ter, a não ser que o Senhor opere em nós. E para que os frutos do Espírito se manifestem, é preciso tratar a raiz. Então, Senhor, que possamos entender essa palavra nesse dia. Eu abençoo cada um que me assiste. Eu ativo cada um que me assiste. Que eles parem de brigar. Que eles parem de lutar contra um fruto. E comecem a tratar a raiz. Porque assim é que teremos transformação verdadeira, Pai. Ativa-nos. Desata-nos. É o que eu te peço, Pai. E libero essa palavra sobre cada um agora. Em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa, sua família. Ative a sua nova identidade em Cristo. Não é sobre o fruto. Não é teu fruto que te condena. Teu fruto apenas mostra o que tem aí dentro. Pare de olhar para o fruto. Porque às vezes o fruto está até bonito. Mas como Paulo diz, todos estão mortos por causa de uma desobediência, por uma natureza, a natureza de Adão. Vá viver a sua vida, não segundo Adão, não segundo a religião, mas segundo a sua identidade em Cristo. Paz, uma excelente quinta-feira e até amanhã. Amanhã o bicho pega, irmão. Te espero amanhã, meio-dia. Compartilha essa live e convida o pessoal aí, porque amanhã é nós, irmão. Deus abençoe. Graça e paz.